Suspeito de integrar uma facção criminosa envolvida na expulsão de moradores na Serra da Ibiapaba. Sobre esse assunto, eu converso ao vivo com Ricardo Lima, que vai trazer detalhes acerca dos suspeitos que chegaram, Ricardo, a pichar frases nas residências de cidadãos exigindo a saída dos moradores. O prazo máximo, 24 horas. Ricardo. Pois é, Isis, boa noite para você, boa noite para o povo de casa. Olha, esse caso aconteceu em Tianguá, na Serra da Ibiapaba, onde eu morei boa parte da minha vida e relembro com muita saudade dos momentos de tranquilidade que a gente brincava na rua até não querer mais, sobretudo no período de férias. Esse local aí onde o crime ocorreu é no Campo do Laurão, que fica bem próximo ao centro da cidade. Os moradores foram acordados à noite por estampidos, de disparos de armas de fogo, e quando acordaram pela manhã, encontraram as casas pichadas com prazo de 24 horas para sair, senão vai morrer, e a acusação de que essas pessoas seriam X9. Entre as vítimas está um casal de idosos que teve a casa completamente pichada por esses criminosos, que assumiram inclusive a autoria dessas ameaças e expulsões, que são de uma facção de origem carioca. Além do casal do qual nós estamos falando, ainda outras pessoas, outras 4 famílias também foram expulsas de casa na mesma ação desses criminosos lá no município de Tianguá. E aí a polícia entrou em ação e prendeu uma mulher de 18 anos que tem na sua ficha de antecedentes um ato infracional por crime de tráfico de drogas, isso porque ela cometeu ou foi capturada na fase de adolescência. A gente lembra que ela só tem 18 anos agora, um homem de 23 anos que possui antecedentes criminais por tráfico de drogas e organização criminosa, e outros 3 suspeitos de 21, 27 e 37 anos. Esses últimos não tinham antecedentes criminais. As identificações deles não foi disponibilizada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social. Durante a ação, a polícia apreendeu aparelhos celulares que estavam de posse do grupo, e os suspeitos foram autuados por integrar organização criminosa e também por crime de extorsão. A gente viu que foi aprovada a lei antifacção, que endurece ainda mais a pena para quem é preso, e indiciado por integrar a organização criminosa. Só que eu não tenho visto essas condenações tão rígidas conforme prevê a lei. Mas o estrago que eles causam quando expulsam alguém de casa é enorme, para não falar dos outros crimes. E aqui eu queria, Isis, fazer aqui uma questão de justiça, porque a gente fala que a Polícia Militar prendeu, mas eu não posso esquecer quem está por trás disso. Capitão Dantas, destemido combatente da Polícia Militar do Estado do Ceará, conhecido por ações louváveis em todo o estado, no Vale do Jaguaribe, Morada Nova, em toda a região lá. E aí eu faço questão de falar aqui o nome dele, porque ele é comandante da 2ª companhia lá do batalhão, que fica no município de São Benedito. Não tem nada a ver com Tianguá, mas enquanto policial vocacionado que é, quando tomou conhecimento desses casos, ele foi para cima, devolveu uma das casas que nem fica lá, fica no bairro do Ceasa, e aí ele iniciou a busca por esses suspeitos, deu início a esse trabalho que a gente está vendo ter um resultado favorável com as prisões das pessoas. Só falta garantir a segurança para que todo mundo possa voltar para casa. Ontem, na participação ao vivo com o secretário da Segurança, eu perguntei de que forma a Secretaria da Segurança Pública acompanha esses casos, e o secretário Roberto Sá explicou com as suas palavras como isso acontecia, mas a gente não tem como acompanhar na prática para saber como é o comportamento dessas pessoas, se elas recebem um aluguel social, de que forma elas estão sendo acompanhadas. Mas nesse caso aí do Dantas, o Dantas foi lá, tomou o documento, que até o documento da casa, a escritura, os suspeitos cobraram da vítima quando a expulsaram de casa. Ele foi lá, retomou esse documento, tirou todo mundo da casa, deu meia hora para que eles
retirassem todos os móveis, já que eles deram 24 horas para a vítima, né? E ele deu apenas meia hora. Nos outros casos, onde ele também identificou que os imóveis já estavam sendo ocupados por integrantes do grupo criminoso, ele deu apenas 10, 15 minutos para que eles retirassem tudo. E aí essas pessoas foram conduzidas à delegacia e lá foram autuadas por integrar o crime organizado. O procedimento está lá rolando na delegacia da Polícia Civil de Tianguá e a população aguarda o resultado disso de forma muito ansiosa para saber se isso vai acabar ou não lá na cidade de Tianguá. Isis. Ricardo, você falou que uma das vítimas, né, uma das famílias que foram expulsas, se trata de um casal de idosos. A gente fica pensando, qual é a intenção de fazer isso com um casal de idosos? Por quê? Não é por quê? A gente está vendo aqui as residências com as ordens de expulsão, ó, vai morrer para sair fora 24 horas, a sigla da facção. E a gente fica pensando o que é que passa na cabeça de um casal de idosos que, né, na aposentadoria pensa em terminar os seus dias com tranquilidade, com saúde, com sossego, num local onde ele nasceu e se criou, num local onde ele construiu toda uma história. E é com tristeza que a gente vê essa situação aqui no Ceará acontecendo. É com preocupação que a gente vê as famílias sendo expulsas no interior do nosso Ceará, que outrora era um local tranquilo para se viver. A gente sempre fala isso aqui, né, Ricardo? Quando eu me aposentar, eu quero ir para o interior, porque lá a gente dorme de porta aberta. E vendo esse tipo de ação, tranquiliza o coração da gente, mas infelizmente não resolve, porque você mesmo falou. Existe a severidade, né? Existe a aplicação da lei nesses casos, né, de pessoas que são suspeitas de integrar a facção criminosa, mas tem os outros braços, Ricardo, as outras pessoas que ficam aqui dando continuidade a essa violência. E aí, acredito eu que as pessoas que são vizinhas ficam pensando, meu Deus, quem vai ser a próxima família? Qual vai ser a próxima vítima? Pois é, Isis, quando eu digo que eu não vejo essa aplicação dessa lei da forma mais severa, eu tenho aqui exemplos, por exemplo, como um traficante lá do Pirambu que teve as suas prisões relaxadas, né, e todos os processos, porque a justiça entendeu que foram prisões midiáticas. Se repercutiu ou não, ele fez ou não fez, esse é a questão, né? Não é se vai repercutir. Todo mundo lembra do caso de Uiraponga, um ano atrás, quando criminosos expulsaram a vila inteira de moradores e agora eles foram colocados, ou pelo menos um deles, foi colocado em liberdade. Vai ficar lá cumprindo medidas cautelares, mas e o prejuízo causado às pessoas? Então, não é só o trabalho da polícia que precisa ser feito, a justiça tem que fazer a parte dela. E no caso desse casal, não tem qualquer relação. Eles alegam que é X9, ou seja, informante da polícia, mas a grande maioria desse povo não tem qualquer contato com a polícia. É só mesmo um argumento para ficar com os imóveis, viu, Isis? Zé Ricardo, muito obrigado pelas informações. A gente fica na torcida para que, de fato, a justiça, porque polícia nas ruas tem, polícia fazendo o seu papel tem. O que nós não temos é leis para manter essas pessoas atrás das grades, né? Para recuperar a dignidade do cidadão que é violado física e emocionalmente. A polícia faz o seu papel, escolta a família para fazer a mudança, depois consegue fazer com que as pessoas saiam de dentro da casa para que essa família volte. Quem é que vai ter coragem de voltar? Quem é que vai ter coragem de enfrentar o crime organizado? Porque, infelizmente, a polícia não pode estar na rua direto, fazendo 24 horas a segurança dessa família. E o Ricardo ressaltou aqui algo importante, a questão do aluguel social. E ainda tem a preocupação de que local você vai morar. Se vão permitir que você fique naquele local, já que você foi expulsa do seu local de origem. Minha gente, a situação é muito delicada. Requer muita atuação